Olá, ladies e lords, bem-vindos ao Chá das 5 com Andréa Dias. E hoje, para finalizar a nossa série, eu trouxe uma convidada super especial. Nakagawa como eu, mas não é minha parente, eu acho, que é especialista em etiqueta japonesa e italiana. Bem-vinda, Marise! Vamos servir um chazinho. Bem, aproveitando, me fala um pouquinho sobre o hábito dos japoneses de tomar chá. É uma tradição muito antiga e com certeza de origem chinesa, porque eles sempre tiveram muito contato com várias folhas e ervas, e até hoje é um costume. O momento do chá é muito importante. Vocês já ouviram falar também da cerimônia do chá, não? Sim, a cerimônia do chá, eu sou super curiosa, sei que é toda cheia de movimentos, cada movimento significa algo. Com certeza, não sei se vocês se lembram do filme Karate Kid, que eles brincavam, põe a jaqueta, tira a jaqueta, entre outros. Então no Japão as tradições são muito importantes porque é um modo de você aperfeiçoar o seu espírito. Então, no momento que você prepara o chá, é a sua dedicação, é o seu carinho em relação ao convidado, o momento que você lava os utensílios, reflete também a sua purificação. A cerimônia é sempre a mesma, você sempre repete o mesmo procedimento, porque você está aperfeiçoando o seu espírito, a sua alma, através do recebimento de outras pessoas. Então você recebe as pessoas e com isso você aperfeiçoa a sua alma e o seu espírito. E como vocês sabem, eu sou especialista em hospitalidade e o receber tem uma importância na história da humanidade. Se a gente for refletir, todo momento a gente está em conexão com as pessoas e receber em casa é um dos momentos mais agradáveis, pelo menos ao meu ver. E agora, depois da pandemia, a gente está resgatando. Acho que a gente está nesse momento de repensar essa questão do receber em casa com segurança. Sim, com certeza. E valorizar alguns princípios, eu digo, que você estava aqui falando e eu estava pensando, né? No zelo, Sim. No respeito, no cuidado, na preocupação com o outro, de querer agradar. Tudo isso me remete muito à cultura oriental. Realmente, porque nesse momento, quando nós convidamos pessoas para nos visitar ou passar um pouco de tempo conosco, sempre nós temos que ter atenção a esse outro. E como você disse, depois da pandemia, nós passamos a dar muito mais prioridade às pessoas que estão próximas a nós. Porque é uma coisa estranha da gente se falar, mas a gente não sabe o dia de amanhã e realmente está dessa forma atualmente, né? Então, a pandemia, lados positivos e negativos, ela fez com que nós refletíssemos em relação às pessoas que estão próximas a nós, mas tá ali do lado, dou uma ligadinha amanhã, eu vou falar com ela amanhã. Eu acho que hoje a gente dá mais prioridade a estar próximos, porque a gente passou muito tempo afastados uns dos outros. Sim. Inclusive, a Marise mora na Itália. Longe, tá indo embora, tá em visita aqui no Brasil. E eu queria aproveitar e falar isso. Como é essa relação multicultural de ser uma japonesa, ser uma brasileira, na verdade, que tem uma forte ligação com o Japão? Você morou no Japão, inclusive. 14 anos. E casou com um italiano? Sim. E mora na Itália. Ok? Como que é essa questão de várias culturas e como isso influencia nas relações, você acha? Olha, eu acho que o mais importante para todos nós é essa nossa força e a capacidade de adaptação, porque quando a gente sai do Brasil acreditando que tudo que a gente fez até os dias de hoje, ou tudo que a gente acreditou que era verdade, e você chega num local que é completamente diferente, você tem que aprender a se adaptar, porque as diferenças culturais são muitas, existem realmente, mesmo em relação ao Japão, que é o país que eu amo. Eu fui para o Japão estudar, me formar, pensei em ficar só 4 anos, acabei ficando 13, vivi plenamente juntamente com a comunidade japonesa e também a brasileira, porque foi um período que nós tínhamos muitos descendentes, mas as diferenças culturais, eu acho que é a barreira maior, então essa barreira tem que ser eliminada,
porque é muito importante você aceitar os costumes dos outros. Você sabe que na Europa se fala bastante que ninguém toma banho todos os dias, né? E realmente é algo que acontece porque faz parte da realidade deles. Nós, assim, como sofremos uma influência muito grande dos índios, acabamos tomando muito banho. Tudo é história, na verdade. Se a gente for pensar em todos os nossos hábitos e costumes, a etiqueta em si está muito relacionado à sua história, do local. Por isso que etiqueta é cultura e ela muda muito conforme o local e o tempo. Porque a etiqueta, não sei se vocês sabem, ela nasce justamente como o modo de se comportar nas cortes. Sim. Então eram praticamente etiquetinhas, ou seja, pequenos memos, vamos dizer, né? Instruções dizendo, ó, você vai se sentar assim ou você vai fazer desse jeito. E depois, com o passar do tempo, ela vai se expandir justamente porque os aristocratas vão perder o seu poder e a burguesia vai adquirir um poder muito grande. Então, se expande. Mas mesmo a etiqueta não são regras fixas. São regras, são costumes que mudam. Não que você tem que seguir para você mostrar que você é elegante, mas para você conseguir se adaptar a qualquer situação. É exatamente nisso que eu acredito, Marise, na democratização da etiqueta. Ela pode ser útil para todo mundo. Ela não precisa mais ser utilizada só como uma ferramenta para você ascender na sociedade. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de comunicação, de relacionamento, para você conseguir realmente uma colocação melhor, ter uma imagem mais agradável. Saber como se comportar em certas situações, porque nós já falamos em relação ao Japão muitas coisas diferentes. Chegar numa entrevista de trabalho com pernas e braços cruzados significa que você não vai ter a vaga, porque você não pode fazer isso. Ou, novamente, chegar com uma gravata preta. Gravata preta é somente nos funerais. Então, você não pode se apresentar dessa forma. A pessoa já fica assustada, né? Então, se você não conhece a cultura do outro, você pode cometer gafes que pode acabar com tudo. Eu vou dar um exemplo prático. Primeiro jantar na casa da minha sogra. Minha sogra é japonesa. Então isso é importante. E eu uma brasileira. Cheguei lá, primeira coisa, eu vi a mesa colocada com os hashis. O hashi. E aí eu pensei, e agora? O que será servido? Porque imediatamente eu pensei, será que eu vou conseguir demonstrar que eu sei a cultura? E eu não sabia tudo. Eu não sabia onde colocava o hashi, se era para cá, para lá. E foi assim, meu primeiro jantar, onde eu vi a importância de você saber a cultura do outro, para poder me relacionar melhor. Aí veio também a curiosidade de me aprofundar. Hoje eu domino o hashi. E sei quanto isso é importante, tanto para as relações sociais, quanto no meu caso, para a amorosa, porque provavelmente eu teria sido reprovada. Não, mas é estranho. Não. Mas assim, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas os pequenos detalhes são importantes você ter conhecimento, principalmente quando a gente fala da cultura japonesa. A gente come com os pauzinhos, então não tem nada de particular, mas a gente não pode lamber os hashis e muitas vezes a gente põe na boca, né? Dá uma lambidinha, ou tá segurando, vai apontando para os outros, você também não pode apontar, ou puxa os pratinhos com hashi, divide a comida, todas essas coisas você não pode. Antes o brasileiro não comia tanto a comida oriental, agora a gente virou popular. Todo mundo gosta de ir num restaurante japonês, né? Eu tô falando que a pizza da sexta à noite, do sábado, agora tá virando às vezes a concorrência de ir num restaurante japonês. Com muita frequência aqui até as pessoas falam, eu vou lá no Japa, né? Comer uma comida japonesa. Com certeza. Então, conhecer as regras, eu acredito que facilita. E como eu estava falando, o mundo hoje está muito globalizado, cada vez mais. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder estar viajando e encontrando pessoas do mundo todo. Primeiro eu tenho que conhecer para respeitar. Com certeza. Algo que pra gente é um absurdo é que você no Japão, você não pode assoar o nariz em público. Meu filho, faço o quê? Você fala, nossa, e aí, o que eu faço? É muito mais educado você ficar no...
que assoar na frente do outro. Então você tem que se levantar. Deixa escorrer. Não, você tem que ir no toalete, mas você... É que o japonês, ele pensa muito em relação à sua purificação. Então o nosso corpo é um templo. E nem todos os templos estão completamente purificados. Então você assoar o nariz é como se você estivesse tirando algo que não é bom para o seu corpo na frente das outras pessoas. É muita exposição, muito então, privativo. Não é educada, porque... É quase uma coisa fisiológica, Sim, assim, então eu não vou, né, Mas fazer é muito nada. estranho que já os chineses, eles não se importam, né? Nadinha. Não sei se vocês já viajaram para a China ou não, mas eu via assim, para mim era absurdo que eles assoavam o nariz em público ainda, naquele modo antigo, assim, de assoar e jogar, e você... Tem vários hábitos que causam estranheza. Eu acho que até, não sei se você sabe de alguma coisa que você que morou no Japão e mora na Europa, que as pessoas olham para o brasileiro e falam, nossa, que estranho, além do banho. Olha só, eu acho que o brasileiro peca, não digo peca, mas no sentido que os italianos olham assim estranhamente, na alimentação. Nós temos um hábito, talvez por estarmos muito próximos dos Estados Unidos, então é tudo buffet, tudo você coloca tudo no mesmo prato. Não, você come tudo no mesmo prato. Enquanto Europa, primeiro você tem a entrada, depois você tem a massa, depois você tem a carne, entre outros. Então, quando o brasileiro chega no restaurante e fala, eu quero uma carbonara com bifão, o italiano fala assim, como assim? Você vai misturar tudo? No mesmo prato? Sim, não existe. Tem até a questão da etiqueta que a gente aqui denominou etiqueta brasileira, né, que seria servir tudo na mesa e todo mundo vai pegando conforme a vontade, sem seguir uma sequência. Né? E isso causa muita estranheza para o estrangeiro que chega aqui. Para o europeu, principalmente. Exatamente. Ele fica esperando vir o primeiro prato, o segundo prato, terceiro prato, e quando chega, né, traz todos os pratos de uma vez, coloca na mesa e ele não sabe nem o que fazer às vezes, né? Fala assim, mas agora? Eu acho que também isso é uma cultura de corte, né? Nós não tivemos, óbvio que tivemos as nossas cortes, mas não tivemos as cortes que já existiam no século XII, XIII, XIV. Aqui é miscigenado, tudo desde o começo, né? Então assim, a gente tem um pouquinho de cada lugar. Eu acho isso enriquecedor. Com certeza. Mas por isso que nós falamos, é importante saber como se comportar. Você tem que saber onde você está. A elegância é justamente isso, saber fazer as boas escolhas. Então, é quando eu estou num lugar e sei como me comportar. Vou escolher o prato melhor, a forma de servir melhor, o que vai ser conversado, como vai ser exposto. Isso é elegância. Então, a elegância hoje não é um sinônimo de ser snob, mas sim de ter conhecimento suficiente para se sentir confortável em qualquer situação. Exatamente, é isso que eu também acredito. Marise, eu ficaria aqui, acho que a eternidade conversando com você. Também adoraria. Depois que acabar aqui a nossa série, a gente vai continuar, gente. Vocês vão ficar com inveja, porque eu vou acabar conversando muito mais com ela. Marise, aproveitando para você se despedir aí das ladies e dos lords, o que você daria de conselho para alguém que quer ser elegante e respeitar as diferenças das outras culturas? Então, visto que hoje nós falamos de várias culturas, mas falamos também da cultura japonesa, eu vou deixar vocês com uma frase que eu adoro sobre as geishas, que nós falamos sempre que as mulheres geishas são submissas, entre outras, mas já naquele período das geishas, elas tinham uma frase que era praticamente algo que as geishas tinham consigo sempre, que as mulheres tinham que caminhar como borboletas, discordar com inteligência e sorrir com elegância. Adorei. Ladies e lords, espero que vocês tenham gostado dos nossos deliciosos chás da tarde. E não sei se vocês perceberam, a gente trocou de cenário para essa despedida. Então, se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal, chamem os amigos para conhecer as novidades que estão para surgir. Até breve.